the simple question, who do you think is the most dangerous Japanese player? And what is a Japanese strong point and weak point? Thank you. Rapaz. Te falar que eu não sei qual que é o jogador mais perigoso dele, não. Só olhando o vídeo mesmo. Mas eu sei que é uma equipe muito qualificada, time muito forte. A gente sabe que vai trabalhar durante a semana para nosso melhor e sair com a vitória. ブラジル対日本を前に、ブラジルの若手レイアンが日本代表の危険な選手を聞かれた。しかし、その口からは具体的な名前は出てこなかった。この発言にブラジル現地メディアの知論番組が反応した。Acho que é muita calma nessa hora, tem uma seleção japonesa pela frente ainda. Noruega, vamos olhar pro Endo. Lá, a gente tem que olhar pro Endo primeiro do que do Mbappé, né? Vamos com calma, mas sim, vai ser uma dificuldade. E hoje o Doué fez gol também. Ele é um fenômeno, Doué, né? Campeão da Champions 2 vezes, é um jogador muito talentoso, 21 anos, salvo engano, né? Então hoje, acho que é o seu primeiro gol em Copas, ele não estava na Copa passada, salvo engano, né? Então fez esse gol hoje e é um jogador extremamente talentoso, Barcola também, baita jogador. O banco da França tem ali algumas peças que jogariam em qualquer seleção hoje, né? Então é um aspecto. Mas sim, é um jogo de muita correria também, né? Um jogo muito inteligente, mas muito rápido, dinâmico. E é um ponto de atenção, mas eu ainda estou de olho no jogo de segunda-feira, com calma, a seleção japonesa vai dar um certo trabalho também, vai ser uma canseira, né? Então tem chão ainda para a gente projetar. Brasil e Japão, segunda-feira às 14 horas, horário de Brasília, vai ser aquele pós-almoço gostoso que a gente gosta. Antes da gente começar a falar da seleção brasileira, a gente tem aqui, e agora sim, vamos falar de seleção brasileira, que treinou hoje. Mais um dia de treino com o corredor polonês, Igor Thiago fazendo aniversário. Tá na moda agora, a gente fez aniversário, passa ali, toma uns peteleco, porque a galera... Nem o Ancelotti escapou. Nem o Ancelotti escapou. Acho que o Neymar, quando voltou assim, eles deram um tapinho um pouco mais devagar. Mas hoje o Igor Thiago tomou uns tapinhas, um empurrão ali, mas é tudo, claro, brincando. Esse corredor polonês para comemorar o aniversário do jogador. Treino, aqueles 15 minutos que a gente sabe que sempre tem, só 3 titulares em campo. Mas teve coletiva do Ryan, que é importante, foi muito bem, inclusive, nesse último jogo da seleção brasileira. E a gente vai ouvir o que o Ryan falou, porque ele conversou com jornalistas e eu achei interessante que ele estreou com o Vasco há 3 anos e agora está sendo titular numa Copa do Mundo. Vamos escutá-lo? Você, além de ser o mais jovem desde 70 jogar na seleção brasileira como titular, é o 6º mais jovem da história. Pelé, Carvalho Leite, que não foi campeão do mundo, Tostão, Altafini, Marco Antônio e você. Desses 5, 4 foram campeões do mundo. A parte os nomes, mas eu queria entender assim, a diferença de ter essa frieza entrando em campo na Copa do Mundo, olhar tudo como você disse, mas tem comparação de quando você estreou no Vasco com 16 anos. Como é que são esses 2 dias na tua memória? O dia que você virou jogador profissional, o dia que você virou jogador de Copa do Mundo? Acho que é 2 sonhos que não sabe se vai viver de verdade. A gente trabalha quando é criança muito para viver esse momento. Acho que quando entrei a primeira vez ali no Vasco, ali também acho que tem esse sentimento de orgulho que a gente sabe que a gente passou quando era criança, de trabalhar bastante. A gente sabe de onde que a gente veio e estrear pela seleção também é um sentimento de muito orgulho, é um sonho de criança. A gente sabe que passou muitos jogadores aqui que representou muito bem. Acho que chegou o meu momento, acho que é aproveitar o máximo possível, que é trazer o Hexa para o Brasil. Alícia, chegou o momento de Ryan, né? Ele fala isso e é muito bonito você ver um jogador tão jovem, né? Lembrar do que ele representa também, porque ele fala que foi o grande sonho dele, ele está carregando não só esse sonho, mas tudo que ele foi lá, o bairro dele, enfim, todas as crianças também que olham para o Ryan e se sentem representadas nesse momento. Bonito ouvi-lo, né?
É maravilhoso. E muita gente criticou a entrada dele tão cedo no time, porque é muito jovem, ainda inexperiente. Tem outros jogadores jovens na equipe, né? O Estevão, que estava antes de se machucar, o próprio Endrick, mas que já tem uma história um pouco maior. O Ryan, assim, subiu essa montanha muito rápido, mas ele preserva um elemento que hoje é muito raro dentro dessa seleção brasileira titular, que é uma relação forte com o futebol brasileiro, com um clube brasileiro, que é o Vasco, né? Essa relação dele com o Diniz, com que ele, né, sempre brinca também. Então, ele tem um laço que hoje é muito mais próximo do que o de outros jogadores, porque é claro que o Vini, por exemplo, tem uma relação muito grande com o Flamengo e a torcida tem uma associação com ele, mas já está mais distante e foi muito pouco tempo. E o Ryan a gente viu ontem e de repente ele foi brilhar na Europa e de repente ele já está como titular na seleção. Então é muito bonito ver que ele sabe o que ele representa, porque é importante os jogadores terem essa consciência. E dá muito alívio quase, né? Ver ele ir tão bem entrando como titular, porque a gente sabe a pressão que é uma Copa do Mundo. Ele próprio admitiu que sentiu a pressão contra o Haiti quando ele substitui o Rafinha e não pareceu sentir a pressão contra a Escócia. Então eu tenho a sensação de que o Brasil vai sentir pouca falta do Rafinha. Tem outras questões a resolver, mas o lado direito do Brasil está muito bem servido por esse garoto, né? Garoto, como diz meu filho, é pré-adulto ainda, nem, né, mal tem direito a dirigir e já está lá, né, marcando a sua presença na seleção brasileira. É impressionante e é muito bonito que ele entenda o tamanho que isso tem. Vinha tendo, embora o Brasil tenha tido bons 25, 30 minutos ali contra o Haiti. O Danilo entrou bem, então, além de ser uma grande liderança dentro e fora de campo, também entrou bem, fazendo essa contenção ali pelo lado direito. Então, eu imagino que sim. Eu não diria que o Luiz Henrique é uma carta fora do baralho, ou mesmo o Endrick, né, apesar de toda a resistência, todos os memes, assim, ele botar o Neymar antes do Endrick, tudo isso, porque a gente não sabe como vai ser o desgaste físico dos jogadores ao longo da Copa, e ele pode pensar em fazer alguma alteração a depender do adversário, né? Então, isso a gente vai observar se o Ancelotti vai querer fazer, como muitos treinadores fazem, ou se ele vai se agarrar na oportunidade de poder repetir uma formação pela primeira vez na vida. Então, eu tenho só essa dúvida, mas hoje não teria sentido colocar o Luiz Henrique na equipe, né, pela essa entrada, a qualidade da entrada do Ryan, a qualidade que ele deu ao time. Mas tudo isso é muito fluido, né? Copa do Mundo, como, né, vocês estavam falando aí sobre as mudanças que aconteceram durante a Copa de 94, isso é muito comum, né? Acontecer em Copas, jogadores se machucam e outros têm oportunidade e brilham. Mas nesse momento, a posição me parece bem segura para o Ryan. O fato dele ter dado essa oportunidade ao Ryan, mesmo antes dele ter brilhado, mostra uma preferência, né, pelas características do jogador. Agora que ele mostra que ele consegue segurar a pressão de jogo grande de Copa do Mundo, acho bem difícil que ele perca a posição, até por isso que, pelo que a gente falou, né, não só ofensivamente, mas ele muito jovem, muito veloz, consegue recompor e ajudar defensivamente, o que, aliás, contra o Japão vai ser importantíssimo, porque é um time que quebra a linha muito rápido. Então, o Ryan está com essa posição bem, bem consolidada nesse momento. A gente tem um superchat aqui que o pessoal de casa vai acompanhando, mandando pergunta, opinião também. E o Eduardo fala, acho que o Japão é mais complicado do que a Noruega. Vai muito em cima disso que a Alicia falou. E claro que o Gabriel já tinha falado também. Calma, a gente está pensando lá na frente, mas temos o Japão ainda. É muito mais complicado, mas antes de você falar, Gabriel, eu queria que a galera de casa curtisse, gente. Vocês estão curtindo aí? E aí, Gabriel, concorda? Eu acho que não. Acho que o Japão ele é mais coletivo, ele talvez é um pouco mais rápido, mas ele não tem o Haaland, né? Esse é o ponto fora da curva para mim. É um cara que está na área, ele faz gols espetaculares e que é muito imprevisível, né? Então a seleção japonesa é um baita coletivo, mas não tem um nome, né? Tem o, enfim, Doan, que é um bom jogador, tem outros nomes ali que fazem um ótimo coletivo, né? Um time organizado. Mas um nome individual que na área vai fazer um estrago não tem. Acho que a Noruega tem esse peso e hoje não teve esse peso contra a França. Ainda assim, fez ali um gol numa saída de bola organizada, fez um jogo que foi um jogo até considerado ok, mas quando tem esse cara na área, aí a história muda.
Então acho que é um adversário menos indigesto, talvez, para a seleção brasileira. E ainda não entendo essa escolha norueguesa em estar desse lado da chave, porque eu acho ali que Costa do Marfim deve complicar a vida e ele tem que passar da Costa do Marfim agora. Penso assim, pelo menos. Esvazio o jogo, tiro o peso, quero usar ali esse jogo para ser um teste, vou aceitar a derrota, então tem que passar de fase, né? Esse é o meu pensamento, pelo menos. Né? Pode ser que eu esteja com a régua mais elevada do que a própria Noruega, que o povo norueguês. Mas acho que quando ele toma uma decisão estratégica, ele tem que lidar com essa decisão depois. Você tem um jogador do Japão, Fábio, que você fala, esse jogador a gente tem que se preocupar. Tem algum que você fale? Cara, indo na frente, é o jogador mais perigoso, rápido, ele é um definidor nato, mas eu acho que o mais importante do Japão é o coletivo, a forma como o time é organizado. O Gabriel concordo com o que o Gabriel falou, porque a Noruega tem um grande definidor e tem um grande organizador, que é o Odegaard também. E tem o Luz, que quebra linhas. Então você tem um cara para definir, um cara que é de drible pelo lado esquerdo, e você tem um grande organizador, o cara da última bola, o cara que quebra, da penúltima bola, o cara que quebra a linha. Eu acho que o Japão é mais organizado. A Noruega é muito mais explosiva e a Noruega tem um diferencial. Tem um jogador que tem a mais capacidade de bater no peito e resolver a partida. Por que eu te perguntei isso, gente? Porque hoje na coletiva foi perguntado para o Ryan qual que era o ponto forte, o jogador que ele tinha que se preocupar ali. Vamos ver, na verdade, o que um jornalista japonês perguntou para o Ryan e o que ele respondeu. The simple question, who do you think is the most dangerous Japanese player? And what is a Japanese strong point and weak point? Thank you. Rapaz. Te falar que eu não sei qual que é o jogador mais perigoso dele, não. Só olhando o vídeo mesmo. Mas eu sei que é uma equipe muito qualificada, time muito forte. A gente sabe que vai trabalhar durante a semana para nosso melhor e sair com a vitória. Essa é uma resposta de um jogador jovem que só quer entrar em campo, jogar meu futebol e fazer gol. Não sei o que está acontecendo do outro lado. É mais ou menos isso? É uma resposta perigosa também, porque tem gente que pode olhar e falar, pô, véspera de Copa do Mundo, a gente vai enfrentar o cara e o cara não tá nem aí, não sabe nem quem a gente é. Olha, eu vejo essa resposta e eu só vejo carisma. Carisma, que é uma coisa que estava faltando um pouco na seleção brasileira em alguns momentos. Ele não sabe, ele deveria saber, ter estudado o Japão. Talvez, ele tenha ainda esse final de semana todo para isso. Tenho certeza que o Ancelotti vai sentar com os jogadores e mostrar e olhar para esse coletivo, né, do Japão, olhar para os jogadores individualmente, porque de fato tem alguns jogadores muito perigosos e tem uma estratégia, essa que eu falei, de quebrar linhas, né, com passes e lançamentos muito rápidos e uma finalização muito boa de jogadores japoneses. Então tenho certeza que eles vão estudar isso no final de semana. Mas o que eu gostei foi que ele saiu do sincericídio, né, do não sei, para aquela resposta padrão do jogador de futebol, que eu vou dar tudo para a gente conquistar os 3 pontos e sair com a vitória. É maravilhoso. Não, muito carisma. Eu acho que tem esse carisma, assim, esse susto do tipo, rapaz, olha, vou ter que ver o vídeo. É o que você falou, eles vão estudar, entendeu? Hoje foi um treino ali de recuperação, mas dá tempo, né, Gabriel, de estudar esse Japão e entender esse time que joga, como o Fábio falou, tão organizado. Isso é algo bastante particular, né, de cada atleta. Tem o cara que é mais estudioso, geralmente quem joga na zaga estuda um pouco mais ali, né, quem joga mais na frente ali. Você vê algumas entrevistas, o próprio Romário estava falando também que ele não via os vídeos, que ele não prestava atenção, tal, que aí é um outro patamar de jogador também. Mas eu acho natural, ainda é sexta-feira, né, então tem um chão ali, véspera do jogo falam, tem que marcar esse camisa 7 aqui, esse camisa 8, toma cuidado, tal, e aí ele vai para o campo leve, né, mas eu acho que é só carisma. Tô com a Alicia também, que não tem nenhum ponto assim pra gente encher o saco, entre aspas, aqui de, pô, tá vendo? Tem que prestar atenção, tá? Por enquanto, tá valendo. Provavelmente o Gabriel Magalhães e o Marquinhos sabem que é o Eda. Isso. E provavelmente o Casimiro sabe que é uma Eda. Tem aquela história que o Ronaldo, que fala que o Ronaldo no vestiário do Milan, né? O próprio Ancelotti era o técnico, eles estavam conversando de forma mais animada antes do jogo, e aí antes de um treino, antes do jogo contra o Siena, o Ancelotti levanta assim,
Vocês sabem quem vai jogar do outro lado? O Ronaldo fala assim, olha, eu não sei quem vai ser o zagueiro que vai me enfrentar, mas com Ele certeza ele sabe quem eu sou. Essa história é Com maravilhosa. certeza o pessoal do Japão sabe quem são os jogadores da seleção brasileira. Mas eu acredito que os jogadores de defesa, meio campo para defesa, para trás, sabem ali, pelo menos ali, Maeda e o Eda, que são os dois principais jogadores do Japão, eles sabem quem são. Não, e eles gostam do futebol brasileiro, né? Tem o Zico como Exato. ídolo. É um futebol que os japoneses olham e falam, não, a gente respeita.